Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar trabalhando com vocês esse modelinho aqui de cropped ou blusinha, tá? Vai depender do tamanho que vocês fizerem a peça de vocês, de manga comprida, ó, todo trabalhado aqui no ponto tela, tá? Manga comprida, bem simples de fazer. Aqui a parte, né, do corpo em pontos altos duplos. Trabalhei com fio Cleia, puxando 2 fios, mas com a agulha número 3, para deixar o ponto mais folgado um pouquinho, tá? Porque ele é um modelinho mais largadinho, mais folgado. Mas vocês podem fazer aí de acordo com a medida de vocês. Pode fazer para que essa parte aqui fique bem ajustada ao corpo, pode fazer ele mais folgadinho, mais curto, mais comprido, tá? A gente vai trabalhar assim, ó, na lateral dele. Então, aqui vocês vão tirar, né, a medida da circunferência do busto, que a gente vai fechar aqui na parte de trás, ó. A gente vai trabalhar uma tira, né, bem grande, depois a gente fecha aqui na parte de trás, tá bom? Então, vocês vão tirar a medida do busto e aí vocês vão definir se vocês querem que fique uma peça mais folgada ou mais apertadinha. E aí, a quantidade aqui de correntinhas que vocês vão iniciar para começar, vocês tirem centímetros também, porque é o que vai definir a parte do comprimento, tá? Eu vou colocar ele no manequim, então aí vocês vão ter uma ideia do que eu tô falando. Se vocês querem que fique mais comprida, tampando mais a barriga, vai trabalhar um cordão de correntinhas maior, tá? Não precisa contar correntes, é só trabalhar em centímetros, tanto a parte aqui da circunferência quanto do comprimento, tá? Essa parte aqui fica acima do busto, tá? Então, fica mostrando, né, a parte acima do busto, por isso que não precisa de forrinho dela. Mas vocês podem colocar também um forro, se vocês quiserem aqui nessa parte, pode estar usando por cima de alguma outra peça, tá? A medida aqui do braço também, eu trabalhei 27 carreiras, mas é importante vocês medirem em quem for usar a peça, tá? Porque pode variar de acordo com o tamanho da pessoa e também da linha que vocês estiverem usando, tá bom? Então, é isso. Vamos dar início ao passo a passo e eu vou deixar a foto dele aí no manequim para vocês verem direitinho, tá bom? Ó, vou começar fazendo aqui a minha laçada e uma correntinha, tá? Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço o fio na agulha e vou trabalhar um ponto alto aqui nessa primeira correntinha que eu fiz, ó. Um ponto alto. Feito o ponto alto, aqui a gente fica, ó, com o elo, tá vendo? Correntinhas de um lado, ponto alto do outro. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio e aqui eu vou passar minha agulha pegando as 2 alcinhas aqui do ponto alto, tá vendo? No meu caso aqui são 4 alcinhas porque eu tô trabalhando com fio duplo, tá? Então, ó, passo a agulha e faço um ponto alto. Subo novamente, 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio e faço o ponto alto pegando aqui, ó, nas alcinhas, nas 2 alcinhas do ponto alto, fazendo um ponto alto. E a gente vai seguir assim, fazendo um cordãozinho de elos, tá? Sempre as 3 correntinhas. Aí, passa a agulha aqui, ó, nos 2, no meu caso, nas 4 alcinhas, né? Nas 2 alcinhas do ponto alto e faz um ponto alto, tá? Lembrando que aqui a gente vai estar trabalhando a altura. Então, vocês vão medir, por exemplo, a minha vai ficar na altura do umbigo, um pouco acima. Então, vocês vão trabalhar aqui essa altura, com esse cordãozinho de elos, até a cava embaixo do braço, tá? Que a gente vai trabalhar ele na lateral, circulando o corpo, tá? Então, aqui é o comprimento, a altura que vai ficar. Da altura do comprimento que vocês queiram, se vocês querem abaixo da cintura, no umbigo, um cropped, até a cava do braço, tá bom? Sempre fazendo as 3 correntinhas, e ó, pegando aqui as 2 alcinhas do ponto alto e fazendo um ponto alto, tá? Quando eu alcançar a altura do meu, eu volto com vocês. Ó, trabalhei aqui 15 centímetros, tá? De altura, tá bom? Então, agora aqui a gente vai trabalhar assim, tá? Na lateral, tipo uma faixa, tá? Vou virar aqui, então, ó, vou subir. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, pegando dentro do elo, tá vendo? Entre o ponto alto e as correntinhas. Vou fazer um ponto baixo, para iniciar a carreira. Subo 3 correntinhas, ponto baixo 3 correntinhas, um ponto alto duplo. Aqui dentro de cada elo desse, ó, a gente vai trabalhar, tá vendo? Como é
fio mesclado, né? Às vezes fica um pouco ruim pra ver, mas eu vou fazendo devagar aqui e é só ponto alto duplo, então é fácil de entender. Então, para cada elo desse aqui, nós vamos trabalhar 3 pontos altos duplos. Então, já fiz aqui o primeiro, dou 2 laçadas na agulha, venho aqui, ó, dentro do espaço, busco o meu fio, vou tirar 2 laçadas, ó, as 2 primeiras, tiro as próximas 2 e fechei as últimas 2. Como eu tô trabalhando com 2 fios, tá? Se vocês estiverem trabalhando com 2 fios também, sempre tomar cuidado para tá levando os 2 fios junto, que às vezes um fica para trás, tá? Então, ó, 2 laçadas na agulha, passo aqui dentro do espacinho, busco o meu fio, ó, vou tirar essas 2 primeiras, as próximas 2 e as últimas 2 fechando o ponto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos. Dou 2 laçadas na agulha, vou no próximo espaço, ó, e faço outro ponto alto duplo. Tiro essas 2 primeiras laçadas, as próximas 2 e as últimas 2. 2 laçadas na agulha, no mesmo espacinho, outro ponto alto duplo. Tiro 2 e fechei, tá vendo? Trabalhando com a agulha 3, aqui no meu caso, vai ficando bem folgadinho o ponto, que eu quero que fique assim mesmo, porque ela é um croppedzinho mais largadinho, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês, pode trabalhar também com barbante, tá? Um fio 4, ou até o fio 6. Ou fazer a junção de fios, sabe? Pegar 2 fios Anne, um de uma cor, outro de outro, caso que vocês queiram fazer assim mesclado. Pode trabalhar com o fio Cleia de uma cor e o Anne de outra. Usar a imaginação aí de vocês. E aqui, ó, tá vendo? Ficou um fio pra trás. Então, faça aqui um ponto alto duplo, ó, 2 laçadas dentro do espacinho. O segundo. E dentro do espacinho novamente, o terceiro ponto alto duplo. Para cada um desses elos, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos duplos, tá? Lembrando sempre que eu tô aqui, ó, com as correntinhas para baixo e o ponto alto para cima, tá? Ó, 2 laçadas, vou aqui entre um e o outro, um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos e o terceiro, até chegar no finalzinho, tá? Então, vou seguir aqui, terminando a carreira, e já volto com vocês. Ó, trabalhei aqui todos os meus pontos altos duplos, aqui no final fiz os 3 pontos altos duplos também, tá? Mas eu vou colocar mais um, ó, aqui bem no pezinho do ponto alto, tá? Só pra, ver onde a gente começou a correntinha, naquele espacinho que é no pezinho do ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo pra ficar retinho, tá bom? Aqui não tem problema a quantidade de pontos altos. Pode fazer mais, se vocês quiserem mais fechadinho, pode deixar mais abertinho, tá? Que não vai interferir no restante do andamento da blusinha, tá bom? Feito isso, vira, vamos subir 4 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, 2 laçadas na agulha, e agora eu vou trabalhar um ponto alto duplo para cada um dos pontos de base. Sempre 2 laçadas na agulha, vai no ponto alto, busca, tira 2... Tira mais 2 e as últimas 2. 2 laçadas na agulha no ponto seguinte, um ponto alto duplo. Pode fazer também com um ponto alto comum, com ponto alto triplo, com pontos baixos, tá? Então, aqui é só essa repetição até alcançar toda a circunferência de vocês, tá bom? Mas eu vou chegar aqui ao final dessa carreira, vou finalizar essa e iniciar a carreira seguinte com vocês. E aí, eu vou falar o tamanho que eu vou fazer aqui a minha, tá bom? Para vocês terem uma base aí de como vocês vão fazer a de vocês também. Então, vou dar uma adiantada, ó, ponto sobre ponto, até o finalzinho e eu já volto. Ó, sempre que chegar no final da carreira, a gente tem as correntinhas que a gente iniciou. Então, trabalhar nelas também, tá? Pega aqui a na de cima e faz o ponto alto duplo. Então, para finalizar, sempre trabalhar até as correntinhas. Para iniciar, vira, sobe as 4 correntinhas, que equivale ao ponto alto duplo, e segue fazendo um ponto alto duplo para cada um dos pontos de base, tá? Ponto sobre ponto, até o final da carreira. Deixa eu escapar aqui o meu. Até o final da carreira, tá? Então, todas as carreiras aqui nessa parte vai ser assim, ponto alto sobre ponto alto, independente se vocês estiverem trabalhando ponto alto duplo, ou triplo, ou pontos baixos, sempre trabalhar até aqui nas correntinhas, que equivale a um ponto, né? Então, chegou aqui, faz o ponto alto na última correntinha,
Vira, sobra as 4 correntinhas, se estiver trabalhando ponto alto duplo, ou 3, se estiver trabalhando ponto alto comum, e faz ponto sobre ponto. E aqui, nós vamos trabalhar a circunferência, tá? Então, a gente vai fazer uma faixa, né, uma tira aqui só de pontos altos, até alcançar a circunferência, né, do busto de quem for usar a peça. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Assim, vocês vão tirar a medida. Então, o meu é folgadinho, então eu vou colocar aí uns centímetros a mais, tá bom? Eu não sei ainda quantos centímetros eu vou trabalhar, mas vai ser mais ou menos entre 76 e 80 centímetros essa faixa, tá bom? Porque eu quero que fique mais folgadinho. Então, vocês vão trabalhar o tamanho aí adequado para a pessoa que for usar a peça que vocês estiverem fazendo, tá? Só essa repetição. Terminando, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Prontinho, ó. Depois que eu alcancei aqui a largura, né, a circunferência do busto, ó, terminei assim, vou dobrar aqui, ó. Então, essa aqui é a circunferência, né, do busto. Então, a gente vai fechar agora aqui, ó, nas laterais, tá? Então, eu terminei aqui, então, eu vou virar, deixa eu ajeitar aqui o lado certo, ó. E aí, a gente vai colocar assim. E aí, nós vamos fechar com pontos baixos, pegando nos elos de onde a gente iniciou, tá? Então, aqui, eu virei o trabalho, eu vou primeiro no pezinho desse ponto alto, ó, do outro lado, e vou buscar o meu fio e fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, agora a gente vai trabalhar pegando no ponto alto de um lado e dentro do elo do outro lado, ó, que foi aquela primeira carreira que nós trabalhamos. Aqui dentro de cada elo a gente colocou 3 pontos altos. Então, nós vamos pegar com 3 pontos baixos aqui, ó, 3 pontos altos desse lado, fazendo 3 pontos baixos dentro do elo. Então, ó, vou dentro do elo e faço um ponto baixo. Aí, pego aqui, ó, passo no ponto alto, vou dentro do mesmo elo do outro lado e faço o segundo ponto baixo. Venho aqui no ponto alto, vou dentro do elo do outro lado e faço o terceiro ponto baixo. Agora, vou no próximo ponto alto, ó, passo a agulha e já vou no elo seguinte, ó, e faço um ponto baixo. Aí, venho aqui no ponto alto, passo a minha agulha nele, vou no mesmo elo e faço um ponto baixo. Venho novamente no ponto alto do meu lado, vou no mesmo elo do outro lado e faço um ponto baixo. Então, a cada 3 pontos altos, a gente prende com 3 pontos baixos dentro de um elo só, tá? Então, são 3 pontos baixos, ó, no mesmo elo, até chegar no final da carreira. Aí, esse lado aqui vai ficar sendo o lado do avesso, tá? Quando a gente terminar aqui de fechar, a gente vai virar, que aqui é o lado do avesso, que é onde ficou a costura. Ó, a gente vai pegando ponto alto de um lado, peraí que eu passei a agulha dentro do ponto. Passa dentro do elo do outro lado, faz um ponto baixo. Ponto alto de um lado, pega no mesmo elo, o segundo ponto baixo. Ponto alto aqui do lado, vou no mesmo elo e faço o terceiro ponto baixo. E vamos fechando até chegar no final da carreira, tá? Até chegar aqui no finalzinho. Aí, eu volto com vocês pra gente continuar. Ó, cheguei aqui no finalzinho, fechei com os pontos baixos. Agora, eu vou virar o direito. E aí, eu vou cortar aqui o meu fio, porque eu quero que essa costura fique na parte das costas, tá? Mas, se vocês não quiserem cortar o fio, pode estar deixando a costura aqui na lateral. Mas eu vou preferir que ela fique na parte das costas, então, eu vou fazer aqui mais uma correntinha, só pra cortar aqui a pontinha. Faço uma correntinha, corto o fio e puxo. Depois, eu faço o arremate dessa pontinha. Então, agora, a gente vai acertar aqui, ó, deixar a parte da costura bem no meio, né? Então, pode medir ou pode só ajeitar assim com a mão mesmo, tá? Do jeito que vocês acharem mais prático pra vocês. Então, a costura vai ficar bem no meio certinho. E aí, pode contar carreiras também, tá? Se vocês quiserem, pra tá dividindo. Vou colocar um marcador aqui, ó, na pontinha de um lado.
E aqui nós vamos iniciar do outro lado. A gente vai trabalhar aqui algumas carreiras de ida e volta, tá? Vamos trabalhar frente, depois costas, e vai ficar aqui a abertura, né, a cava por onde vai passar o braço. Agora aqui eu vou colocar prender o meu fio bem aqui no cantinho, ó. Vou pegar no meio da carreira, entre um ponto e outro, ó, no meio do ponto alto, tá vendo? No pezinho, né, na parte de cima do ponto alto aqui, e vou prender o meu fio fazendo um nozinho. E aí, a gente vai começar a trabalhar as carreirinhas de ida e volta. Faço somente um nó. Aí, eu venho aqui, ó, dentro do ponto alto, abraçando o ponto, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e 1, 2 de separação. Dou 2 laçadas na agulha, a gente vai seguir trabalhando o ponto alto duplo, tá? Vou no próximo ponto, ó, abraçando o ponto, tá? Faço um ponto alto duplo, tiro duas e as últimas duas. 2 correntinhas de separação, 2 laçadas na agulha, no próximo ponto, abraçando o ponto, vou fazer um ponto alto duplo. 2 correntinhas de separação, 2 laçadas na agulha, no próximo ponto, abraçando o ponto, um ponto alto duplo. Tiro 2 laçadas, tiro 2 e tiro 2. Aqui, ó, de acordo com vocês forem fazendo, vai dando uma olhada como vai ficando, tá? Se vocês verem que tá repuxando aqui o ponto, então pode colocar 3 correntinhas de separação. Que a intenção aqui é ficar bem folgadinho mesmo, tá? Não é pra repuxar, não. Então, vou seguindo aqui, ó, fazendo um ponto alto duplo para cada ponto alto atravessado, com 2 correntinhas de separação entre eles. Ó, 2 correntinhas. Vou no próximo, abraçando o ponto, ó, um ponto alto duplo. Até chegar aqui onde eu coloquei a marcação, tá? Lembrando que aqui a gente tá trabalhando a parte da frente, então não esqueçam de dividir certinho, ó, colocar bem dobradinho, ajeitar, tá? Pra vocês terem a noção até onde vocês vão trabalhar. Então, quem tiver dificuldade de medir só assim no olho, pode estar contando carreiras, usando a fita métrica, tá? Medindo certinho quanto que ficou de um lado, quanto ficou do outro. No meu caso aqui é 40 centímetros de um lado, 40 do outro, tá? Então, eu vou concluir até chegar aqui no cantinho e volto com vocês. Ó, trabalhei aqui até o finalzinho da carreira. O meu tava repuxando um pouquinho com as 2 correntinhas, então eu desmanchei aquela parte que eu tinha feito e coloquei 3 correntinhas, tá? Segue o mesmo padrão, não mudou nada, só alterei aqui as 3 correntinhas. Ao invés de trabalhar 2 de separação, coloquei 3 correntinhas. Então, chegando no final da carreira, vira o trabalho e aí a gente vai seguir trabalhando essa repetição por algumas carreiras, tá? Então, vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas que equivale ao ponto alto duplo e 3 correntinhas de separação, tá? Então, aqui eu inicio com 7 correntinhas, 4 do ponto alto e 3 de separação. 2 laçadas na agulha, em cima do ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas, 2 laçadas, no próximo ponto alto, um ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas de separação, no próximo ponto alto, um ponto alto duplo. Então, a gente vai seguir trabalhando correntinhas de separação, 3 correntinhas e ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo da carreira anterior, tá? Olha, meu fio tá passando aqui um entre o outro. Quando a gente trabalha com 2 fios, tem que sempre ficar atenta a isso, porque às vezes pega um e o outro fica para trás, tá? Então, eu vou seguir assim até chegar no final da carreira e volto com vocês. Chegando ao final da carreira, faço as 3 correntinhas e aqui nós vamos pular, ó, contando 1, 2, 3. Aqui na 4ª correntinha é onde nós vamos trabalhar o ponto alto duplo, ó. 1, 2, 3 na 4ª correntinha, tá? Faz o ponto alto duplo, aí vira o trabalho e vamos repetir outra carreira assim. Então, vou subir 4 correntinhas do ponto alto duplo, 3 correntinhas de separação, 2 laçadas na agulha e vou voltar fazendo ponto alto duplo sobre cada ponto alto duplo da base e sempre com 3 correntinhas de separação, tá? Vou seguir aqui até chegar no finalzinho da carreira e já volto com vocês. Aqui não tem segredo, tá? É ponto sobre ponto e 3 correntinhas de separação, ó. Chegando lá no finalzinho, eu volto. Ó,
sempre que chegar no final da carreira, das 2 laçadas na agulha e conta. Ou vocês contam de baixo para cima, 1, 2, 3 e no quarto, ou aqui de cima para baixo também vai dar na quarta correntinha, tá? E aí faz o ponto alto duplo para finalizar. Vai virar o trabalho novamente e vai repetir a mesma carreira. Eu vou trabalhar aqui um total de 6, 1, 2, 3, 5 carreiras assim, tá? Então, ó, começa sempre com 4 correntinhas, mais 3 da separação e volta fazendo ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo, tá? 3 correntinhas, em cima do próximo ponto, um ponto alto duplo. E assim até chegar no final da carreira. Aqui, eu vou trabalhar carreiras retas, como eu falei pra vocês, 5 carreiras assim. Aqui a gente tá formando a parte, ó, vai fazer a manga, tá? Então, aqui é a cava do braço. Eu vou trabalhar 5 carreiras retas, depois vou trabalhar 2 ou 3 carreiras, pegando só um lado, tá? Trabalho um lado, depois o outro, deixando a abertura do pescoço, porque eu quero que fique um pouquinho caída aqui a minha gola. Então, aí vocês vão medir, né, ou em vocês, ou na cliente de vocês, aqui, ó, o tamanho, né, a circunferência da cava do braço, para vocês saberem a quantidade de carreiras que vocês vão trabalhar aqui de pontos altos duplos retos, tá bom? Pode variar aí, dependendo do fio que vocês estiverem usando e também o tamanho que vocês estiverem fazendo a peça de vocês, tá? Então, eu vou concluir aqui, vou fazer as minhas 5 carreiras, né? Tô na terceira, iniciando a quarta carreira, vou fazer a quarta e a quinta, e aí eu volto pra gente continuar. Ó, fiz aqui as minhas 5 carreiras, agora eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos de cada lado, tá? Ó, 3 de um lado, 3 do outro. Vai ficar esse espaço aqui, ó, é onde vai passar o pescoço, tá? Então, aí, dependendo do tamanho também que vocês estiverem fazendo a peça de vocês, é que vocês vão definir. Se vocês quiserem que fique mais aberto, coloca uma quantidade menor aqui de pontos altos para fechar, tá? Igual no meu, vou fazer 3 pontos altos, já é o suficiente. Então, para iniciar também do mesmo jeito, ó, aqui a gente não vai cortar o fio ainda, virou a peça, sobe as 4 correntinhas do ponto alto duplo e 3 de separação, 2 laçadas na agulha, no ponto seguinte, um ponto alto duplo. 3 correntinhas de separação, 2 laçadas, no próximo, um ponto alto duplo. Então, vou trabalhar somente esses 3 pontos, já viro novamente o trabalho. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, que é as do ponto alto e a de separação, no ponto seguinte, um ponto alto duplo. Aí, faço 1, 2, 3 correntinhas, 2 laçadas, aqui eu conto 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu faço o ponto alto duplo. Tá vendo? Vai ficar assim. Aqui, pra mim, já é o suficiente a abertura do braço, tá? Por onde vai passar o braço, a cava. Então, eu vou trabalhar somente essas 2 carreirinhas com 3 pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha e corto o fio. Tá? Vou passar aqui a pontinha por dentro. Aí, eu vou vir aqui do outro lado, ó. Deixa eu virar assim. Do outro lado, e também vou trabalhar 3 pontos altos aqui desse lado também. Então, eu vou contar aqui voltando, ó. 1, 2, 3. Vem aqui no terceiro ponto. Vou prender o meu fio. Fazendo um nozinho. E vou fazer o meu ponto alto duplo. Então, eu vou buscar aqui, subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, 1, 2, 3 de separação. 2 laçadas na agulha, no ponto seguinte, eu faço um ponto alto duplo. 3 correntinhas de separação, no último ponto, vou ajeitar meu fio aqui, 2 correntinhas, 2 laçadas, no último ponto eu pulo 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu faço o ponto alto duplo. Viro o trabalho, vou subir novamente 4 correntinhas do ponto alto e 3 de separação, 2 laçadas na agulha, ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo, 3 correntinhas de separação e aqui no último ponto que são as correntinhas, dou 2 laçadas, conto 1, 2, 3, na quarta correntinha eu faço o ponto alto duplo.
Aí faço uma correntinha e posso cortar o fio. Então, essa parte aqui tá pronta. Como é parte igual, né? Aqui pode ser frente ou costas, é tudo a mesma coisa. A gente vai trabalhar igual os dois lados, ó. Então, aqui fica assim, por enquanto, ó. Depois a gente arremata as pontinhas do fio, tá? Aí, eu vou virar aqui a minha peça e vou vir aqui, ó. Onde eu coloquei o marcador, que é onde inicia e onde finaliza a carreira, tá? A gente vai prender o fio. Então, no mesmo espacinho, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o último ponto, aqui eu vou prender dentro desse ponto alto também, fazendo um nozinho. E vamos começar a trabalhar tudo que fizemos do outro lado. Subo 4 correntinhas do ponto alto e 3 de separação. 2 laçadas na agulha, abraçando o ponto, faço um ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas, 2 laçadas, abraçando o ponto alto seguinte, um ponto alto duplo. Até chegar lá no último ponto, tá? Onde a gente tem o ponto que a gente iniciou a outra carreira, na carreira da frente, ó, tá vendo? Trabalhar até aqui, ó, nesse ponto alto, onde a gente fez o outro, tá bom? Então, vou dar uma adiantada e volto só para iniciar a carreira seguinte, e depois é só repetição. Tudo que fez de um lado, faz do outro, não tem diferença, tá? E aí, a gente vai unir com pontos baixos as alcinhas em cima. Ó, trabalhei aqui, tá vendo? Até ficar no mesmo espacinho do primeiro ponto do outro lado. E aí, a gente vai seguir aqui com a mesma coisa que fez na parte da frente. Sempre para iniciar, sobe as 7 correntinhas, 4 do ponto alto e 3 de separação. E vai trabalhando ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo, até chegar no finalzinho. Toda vez que chegar lá no final, a gente tem as correntinhas, que é a que a gente inicia a carreira. Então, vocês vão tomar o cuidado só de fazer o ponto alto na 4ª correntinha. Tanto contando de baixo para cima, como de cima para baixo, vai dar a 4ª correntinha, tá? E aí, começa tudo novamente. É o mesmo tamanho, né? A mesma quantidade de carreiras da parte da frente. Então, aqui no meu caso, são 5 carreiras retas e depois 2 alcinhas de cada lado. Eu vou fazer e volto com vocês quando eu estiver fazendo as alcinhas, que aí eu já faço prendendo com pontos baixos do outro lado, tá bom? No caso, eu vou fazer o outro lado prendendo nesse lado aqui que já tá pronto, tá? Então, eu vou dar uma adiantada e já retorno com vocês. Ó, terminei aqui de trabalhar ao lado e fiz aqui as minhas 2 carreirinhas com os 3 pontos altos, tá? Então, agora aqui a gente vai unir, ó, fechando com pontos baixíssimos, né? Nós vamos juntar aqui frente com costas, tá? Então, ó, colocou aqui na mesma direção e a gente vai fechar com pontos baixíssimos, com ponto baixo ou ponto baixíssimo, ou vocês podem também fechar com agulha de tapeçaria, tá? Aqui, vocês podem virar a peça do avesso, tá? Quem tiver mais dificuldade de fazer, vira do avesso, porque a costura tem que ficar do lado do avesso, tá? Eu não costumo virar, como eu sempre falo pra vocês. Eu pego aqui, ó, tô com as 2 pontinhas, né? Certinhas aqui. Eu pego elas e faço assim, ó. Pego aqui uma de cada lado e viro aqui mesmo, ó. Coloco o avesso delas uma com a outra. E aí, eu acerto direitinho aqui, puxo a laçada. Vocês vão perceber que fazendo isso, o fio vai passar aqui por dentro, ó, tá? Mas não interfere em nada. Então, aqui, estou com as 2 partes do avesso pro meu lado. Aí, eu ajusto aqui o fio. Essas pontinhas de fio, às vezes, atrapalham um pouquinho, mas... Ó, e aí, nós vamos vir aqui e vamos contar 1, 2, 3 na 4ª correntinha. A gente vai buscar a laçada, ó, fechando, tá? Então, para não se confundir, principalmente quem é iniciante, vira a peça do avesso que fica mais fácil, tá? Aí, vou pegar aqui agora, ó, uma correntinha de um lado e uma correntinha do outro. Nós temos 3 correntinhas. Busco a minha laçada, ó, busco o fio... Ó, já passo aqui por dentro, fazendo um ponto baixíssimo. Vou na 2ª correntinha do mesmo jeito, ó. Pego uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro, busco o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Na 3ª correntinha também, ó. Pego uma de um lado, outra do outro, busco o meu fio e faço um baixíssimo. Aí, nós temos aqui o ponto alto, ó. Vou passar a minha agulha pegando os 2 pontos altos, um de um lado, outro do outro. Busco o fio e faço um baixíssimo. E aqui nas 3 correntinhas também do mesmo jeito. Eu pego uma correntinha de um lado,
uma correntinha do outro e faz um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, pega uma de um lado, uma do outro, um baixíssimo. Na terceira correntinha, pega uma de cada lado, faz um baixíssimo. Aqui o último, nós temos correntinha de um lado, ó, passa a agulha, e o ponto alto do outro lado. Passa a agulha nele também e faz um ponto baixíssimo. Aí, faz uma correntinha, pode cortar aqui o fio, ó. Aí, quando virar, deixa eu só puxar aqui antes de virar. Quando vocês viram aqui, ó, tá vendo? A costura vai estar do lado do avesso, tá bom? Mas pode virar a peça toda pelo avesso para fazer essa costura também, para não correr risco de errar, né? E dar mais trabalho para vocês, mas eu costumo fazer assim. Então, esse lado aqui já tá feito e já tá fechado, ó. Aqui é o espaço onde vai passar o braço, onde a gente vai descer com as mangas. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, fechar aqui também, faço as duas carreirinhas e vou fechar com pontos baixíssimos e volto com vocês pra gente tá fazendo a manga, tá? Prontinho, agora eu já estou com os meus dois lados fechados. Aqui desse lado eu já trabalhei uma manga, ó. Ela é só de ponto alto, as gradezinhos, quadradinhos de ponto alto, a manga comprida. Agora eu vou fazer o outro lado junto com vocês. Então, tudo que a gente faz de um lado, faz do outro, e a mesma quantidade de pontos, tá? A mesma quantidade de pontos que vocês trabalharem aqui, ó, de um lado, vai fazer do outro lado também, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, na parte de baixo, onde tem aqui a separação de um lado e outro, vou prender o meu fio, fazendo um nozinho. E daqui a gente vai dar início à manga, tá? Então, eu busco aqui a minha laçada, faço uma, duas, três, quatro correntinhas que equivale ao ponto alto duplo e 3 de separação. Dou 2 laçadas na agulha e aqui nesse mesmo espacinho eu vou fazer mais um ponto alto duplo, tá? Então, só aqui nessa parte que a gente trabalha 2 pontos altos no mesmo espacinho. Aí, faz 3 correntinhas de separação, 2 laçadas na agulha, abraçando o ponto alto seguinte, faço um ponto alto duplo. 3 correntinhas, 2 laçadas na agulha, no próximo ponto alto atravessado, faço um ponto alto duplo. 3 correntinhas de separação, 2 laçadas na agulha, no próximo, um ponto alto duplo. 3 correntinhas de separação, 2 laçadas na agulha, abraçando o próximo ponto alto, um ponto alto duplo. E assim até completar toda a carreira, tá? Dar a volta completa aqui na parte da manga, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui a minha carreira, ó, a gente vai trabalhar aqui toda essa circunferência. E volto com vocês aqui onde iniciei. Chegando aqui ao final da carreira, vou contar de baixo para cima, 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu vou encerrar com um ponto baixíssimo, vou subir 4 correntinhas que equivale ao ponto alto e 3 correntinhas de separação. 2 laçadas na agulha, no ponto alto seguinte, eu vou fazer um ponto alto duplo em cima dele. 3 correntinhas de separação, no próximo ponto alto, um ponto alto em cima dele. Sempre ponto alto duplo, tá? Se vocês estiverem fazendo ponto alto comum, sempre ponto alto comum. 2 laçadas na agulha, no próximo, em cima do ponto alto, um ponto alto duplo. 3 correntinhas de separação, 2 laçadas na agulha, ponto alto em cima de ponto alto. Até completar toda a volta novamente, tá bom? Eu vou concluir mais essa carreira e volto com vocês para falar quantas carreiras eu fiz no meu. Cheguei aqui ao final da carreira novamente. Sempre que chegar no final da carreira, conta de baixo para cima, 1, 2, 3, na quarta correntinha, encerra com um ponto baixíssimo. E aí, sobe as 7 correntinhas, 4 que equivale ao ponto alto duplo e 3 de separação. 2 laçadas na agulha e vai repetir, ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo da carreira anterior. 3 correntinhas de separação, ponto alto em cima de ponto alto. 3 correntinhas de separação, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, nós vamos trabalhar essa repetição até alcançar o comprimento do braço,
tá? Aqui, no meu caso, eu trabalhei 27 carreiras assim, tá? Depois da carreira 27, eu faço só mais uma carreirinha, tá? Que aí eu vou trabalhar com pontos altos duplos em cima dos pontos altos no espaço de correntinhas. Mas seguindo aqui esse padrão de ponto em cima de ponto e 3 correntinhas, 27 carreiras, tá bom? Então, vocês meçam também o comprimento do braço de quem vai usar a peça para vocês saberem quantas carreiras vai ser necessário vocês trabalharem, tá bom? Que aí é só fazer o comprimento do braço, né, trabalhando em centímetros, e aí a mesma quantidade de carreiras que fizer de um lado, faz do outro, tá? Tem pessoas que gostam dela mais curtinha, outros gostam mais comprida um pouco, então aí vai variando, tá bom? Mas é só essa repetição. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras e volto com vocês pra gente estar finalizando a nossa blusinha. Prontinho, ó, trabalhei aqui as minhas 27 carreiras. Agora aqui a última carreirinha é bem simples também, somente pontos altos duplos, ó. Vou subir aqui as 4 correntinhas, que equivale ao ponto alto duplo, 3 correntinhas de separação, 2 laçadas na agulha, e agora eu vou trabalhar um ponto alto duplo aqui no intervalo de correntinhas também. Então, eu venho aqui no intervalo e faço um ponto alto duplo. Aí, 3 correntinhas, 2 laçadas na agulha, em cima do ponto alto, um ponto alto duplo. Essa parte aqui, vocês podem fazer 3, 4 carreiras se vocês quiserem, tá? Pode estar diminuindo as carreiras retas e depois, quando chegar no final, para formar um babadinho aqui na barrinha da manga, tá? Mas aqui na minha, eu vou trabalhar somente uma, ó. 3 correntinhas no espaço de correntinhas, faço um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto duplo. 3 correntinhas, 2 laçadas na agulha, no espaço de correntinhas, um ponto alto duplo. Só repetir aqui o ponto. Aí, 3 correntinhas, 2 laçadas em cima do ponto alto, um ponto alto duplo. Então, por toda a carreira assim, tá? Até chegar no finalzinho, ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo no espaço de correntinhas, sempre com 3 correntinhas de separação. Vou adiantar aqui e já volto. Chegando aqui no final da carreira, vai encerrar contando 1, 2, 3 na 4ª correntinha, com um ponto baixíssimo, alonga aqui o fio e pode cortar. Então, aqui na manga, o que vocês fizerem de um lado, vai fazer do outro, tá? Do mesmo jeito, a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras, tá? O mesmo comprimento. Bom, sempre tá medindo, né, o comprimento aí do braço, né, dependendo do tamanho da peça que vocês forem fazer, porque pode ser que vocês precisem trabalhar uma quantidade maior ou menor de carreiras, tá? E também de acordo com o fio que vocês forem fazer de vocês. Aqui, como é 2 pontinhas de fio, passo pro lado do avesso, faço aquele nozinho e vou escondendo, né, e cortando as pontinhas para não ficar aparecendo aqui o excesso do fio, tá bom? Vou terminar aqui o meu arremate e já volto com vocês. Então, aqui tá pronto, ó, a manguinha, tá? Depois eu vou deixar no manequim para vocês verem direitinho. Ainda tem umas pontinhas aqui de linha para eu poder fazer o arremate. Agora, aqui na parte de dentro, na parte de cima aqui do pescoço, nós vamos fazer um acabamentozinho. Aqui vocês podem fazer de pontos baixos também, tá? Mas eu vou fazer aquele acabamento que eu sempre uso. Pode pegar em qualquer lado aqui, ó, qualquer altura aqui da parte do pescoço, tá? Eu vou prender aqui, ó, em uma das alcinhas de 3 correntinhas. Vou fazer aqui um nozinho. E vou buscar aqui a minha laçada. Nesse primeiro eu subo 3 correntinhas e vou fazer aqui mais um ponto alto, tá? Vou fazer só com um ponto alto, tá? Pode fazer com 2, com 3. Aí, eu venho aqui, ó, na alcinha seguinte, prendo com ponto baixo. Subo 2 correntinhas, faço um ponto alto. Vou em cima do ponto alto, um ponto baixo. Aqui, vocês vão fazendo de acordo o tamanho que fica o ponto de vocês, ó. 2 correntinhas, faz um ponto alto, ó. Mediu aqui a altura até onde vai o ponto e faz um ponto baixo. Então, alguns pontos baixos vai ficar na alcinha de correntes, outros vai ficar em cima do ponto alto, tá? Ó, e vai fazendo ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço, vou no espaço seguinte, um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto alto, ó, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto alto, no próximo espaço, um ponto baixo. Vou fazer isso por toda a abertura aqui do pescoço, tá? Dando a volta completa,
Chegando lá no final, encerra com ponto baixíssimo e pode cortar o fio, tá? Fazer o arremate direitinho e cortar o fio. Vou dar uma adiantada aqui e já volto com vocês. Ó, aqui eu encerrei com ponto baixíssimo, tá? E já cortei o meu fio, aí eu vou pegar as pontinhas, ó. Eu trago aqui essa pontinha de onde eu terminei, trago ela pro lado do avesso. E aí eu vou pegar a ponta do início e do final e dar uns nozinhos entre elas e esconder, tá? E depois cortar o excesso, tá bom? Vou fazer aqui só um nozinho pra deixar marcado, depois eu corto. E aí a gente vai pra parte de baixo, tá? Aqui na parte de baixo também é opcional, tá? Se vocês não quiserem fazer o pico, não tem problema. Mas eu vou começar aqui, ó, bem do meio, na parte das costas. Vou prender o meu fio aqui, ó, bem onde a gente fez a costura, tá? Onde a gente fechou a peça. E nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez na parte de cima, tá? Do pescoço. Vou fazer um nozinho e vamos trabalhar os pontos altos, ó. Vou subir 3 correntinhas, faço aqui mais um ponto alto. Aí, aqui a gente pega, ó, nos pontos altos atravessados, prende com ponto baixo, sobe 2 correntinhas, faz um ponto alto, vai no próximo, prende com ponto baixo, tá? Chegando lá no final, encerra com ponto baixíssimo também, corta o fio, né? Faz os nozinhos primeiro, esconde direitinho as pontinhas, e aí corta o fio e tá terminado aqui o nosso cropped, tá bom? Eu vou adiantar aqui o meu e volto com vocês pra mostrar como que ficou. Prontinho, tá terminado aqui, já fiz meus arremates, tá? O nosso cropped. Como eu falei pra vocês, ele é um tamanho aí P que veste até M, vai depender também de como que vocês queiram que ele fique no corpo, se quer que fica mais folgado, mais apertadinho, tá? Então, aí vocês vão ajustar, tirando aqui, começando por essa parte, né? Tirando a medida aí da circunferência do busto, tá? As mangas dele, é o ponto tela, né? Só pontos altos e correntinhas, bem simples de fazer. Eu trabalhei aqui com cleia duplo, usando fio duplo, tá? Então, um novelo de 1000 metros, ó, puxando 2 fios, ainda sobrou ainda esse pouquinho aqui para trabalhar esse tamanho. Então, por aí dá para vocês terem uma base, né, de quanto vocês vão gastar, dependendo do fio que vocês estiverem usando, tá? Dá para trabalhar essa peça também com barbantes, esses barbantes mais finos, tá? De ordem 4 e até de ordem 6 também, se vocês quiserem que fique uma peça aí mais rústica, tá bom? Vocês podem estar fazendo essa peça com qualquer fio aí da preferência de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem. Eu vou deixar a foto dele no manequim, que assim dá pra vocês verem melhor como que fica no corpo, tá bom? Não esqueçam de deixar o joinha, tá? Quem estiver passando pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve aí no canal. Logo abaixo na descrição eu deixo uma tabela de medidas, tá? Que tem todas as medidas padrão que eu uso pra fazer as minhas peças, tá bom? Mas é importante sempre estar medindo na pessoa que for usar, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.